quais são as pessoas físicas que estão obrigadas a apresentar a declaração do imposto de renda nesse exercício de 2014 em relação às informações do ano calendário de 2013. Existem 7 situações que obrigam a apresentação e vejamos então quais são essas 7 situações. A primeira delas é aquele contribuinte que recebeu rendimentos tributáveis acima do valor de R$ 25.661,70. A segunda situação é o contribuinte pessoa física que teve rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior em todo o ano calendário a R$ 40 mil. A terceira opção é aquele contribuinte que obteve em qualquer mês o ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência do imposto ou realizou operações em bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados. A quarta situação que obriga a apresentação da declaração é o exercício da atividade rural. Aí existem 2 condições. Primeiro, se o contribuinte pessoa física obteve uma receita bruta na atividade rural no ano calendário superior a R$ 128.308,50, esta é uma condição que obriga a apresentação. A segunda condição em relação à atividade rural é se o contribuinte pretende, ao compensar neste ano calendário de 2013, ou talvez até nos posteriores, prejuízos de ano calendários anteriores ou do próprio ano calendário de 2013. A quinta situação é quando o contribuinte teve em 31 de dezembro a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive a terra nua, com valor superior a R$ 300 mil. A sexta situação que obriga a pessoa física a apresentar a declaração é se ela passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês de 2013 e permaneceu nessa condição até 31 de dezembro de 2013. E por último, a sétima situação é quando o contribuinte opta pela isenção do imposto sobre a renda incidente sobre o ganho de capital auferido na venda de imóveis residenciais, cujo produto da venda seja aplicado na aquisição de imóveis residenciais localizados no país, no prazo de 180 dias, contado da celebração do contrato de venda. Assim, nós temos 7 situações que obrigam a pessoa física a apresentar essa declaração. A Receita Federal já divulgou que o prazo será o tradicional dia 30 de abril. Então, nós temos que recomendar aos contribuintes que já vão preparando a sua documentação, vão tomando todas as providências para conseguir apresentar essa declaração dentro do prazo. Vejam que existem algumas situações em que o contribuinte fica dispensado de apresentar a declaração de ajuste. Essas 2 situações são as seguintes. A primeira delas é quando, na sociedade conjugal ou da união estável, os bens comuns tenham sido declarados pelo outro cônjuge ou companheiro, desde que o valor total de seus bens privativos não exceda o valor de 300 mil, como foi dito anteriormente. Ou naquelas hipóteses em que o contribuinte tem a obrigatoriedade de apresentar, mas ele consta como dependente da declaração de ajuste anual apresentada por outra pessoa física, o seu pai, a sua mãe, enfim, o seu responsável, na qual tenham sido informados seus rendimentos, todos os seus bens e direitos, caso os possui. Nesta situação é interessante porque aí o contribuinte pessoa física, ele entrou como dependente, ou vai entrar como dependente na declaração, então, logicamente, a regra obriga que todos os seus bens, todos os seus direitos e todos os seus rendimentos sejam incluídos na declaração do titular. Dessa forma, ele também se encontra dispensado de apresentar sua declaração por ser dependente de outro contribuinte.
Além disso, nós temos a situação de que uma pessoa física, ela não tem nenhuma situação, ela não se enquadra em nenhuma dessas situações anteriores. Então, aí o que acontece? Exatamente. Pode acontecer que essa pessoa física não esteja obrigada a apresentar a declaração. Só que mesmo assim ela poderá apresentar a declaração de ajuste anual, desde que não tenha constado em outra declaração como dependente. O que acontece aqui é o seguinte: existem determinadas pessoas físicas que elas têm a necessidade de apresentar a declaração mesmo não estando obrigado. Problema de clube social, nós temos problema de documentação, nós temos problema até de atividades financeiras, compra e loja, etc. Né? O contribuinte pode sim apresentar a sua declaração, mesmo não estando obrigado, né, exatamente nessa situação, para satisfazer a sua necessidade. Muito bem, acho que nós podemos então fazer um resumo geral da situação da obrigatoriedade de apresentar a declaração do exercício 2014 e ano base 2013. São, portanto, 7 situações que nós vamos resumir. Primeira, rendimento tributável superior a R$ 25.661,70. Segunda, os rendimentos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma seja maior do que R$ 40 mil. Terceira, que em qualquer mês de 2013 ela tenha obtido ganho de capital na alienação de bens e direitos sujeitos à incidência do imposto, ou atividade em qualquer bolsa de mercadorias e de futuros, etc. Quarta, quanto à atividade rural, aquele que obteve receita bruta maior do que o valor de R$ 128.308,50, ou que pretenda compensar no próprio ano calendário de 2013 ou posteriores prejuízos do ano calendário anterior. A quinta situação é que se o contribuinte teve em 31 de dezembro a posse ou propriedade de bens e direitos, inclusive terra nua, de valor superior a R$ 300 mil. A sexta situação é o caso em que o contribuinte passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês e nesta condição encontrava-se em 31 de dezembro. E, finalmente, a sétima situação é se ele optou pela isenção do imposto de renda sobre o ganho de capital oferido na venda de imóveis residenciais, cujo produto deverá ser aplicado na compra de outros imóveis residenciais localizados no país no período de 180 dias. Nessa hipótese da opção pela isenção do ganho de capital, o contribuinte também estará obrigado a apresentar a declaração. É interessante notar que, claro, existem contribuintes que se enquadram em várias dessas situações. O importante é saber que, havendo o enquadramento em apenas uma das situações, obriga a apresentar. E, finalmente, nós queremos lembrar que esta declaração do imposto de renda da pessoa física, ela só pode ser apresentada por contribuinte residente no país. Os contribuintes, as pessoas físicas não residentes, elas não podem apresentar essa declaração, porque essa declaração é exclusiva para as pessoas físicas residentes no país e que se encontram em qualquer uma das 7 situações que nós listamos aí. Obrigado.